Lembre-se sempre o que eu vou falar para vocês. Sempre lembre-se disso. Nunca opere contra a média de 8. Repetindo, nunca opere contra a média de 8 semanal. Ah, mas eu acho que eu tô certo. Eu acho que o Elon Musk vai pumpar a qualquer momento a moeda. Repetindo, nunca opere contra a média de 8. Se a média de 8 está apontando para baixo e você vê o preço abaixo dessa porra dessa média, você simplesmente fica pianinho, você não fica comprando enlouquecidamente sem enxergar que ele está em tendência de baixa, tá? Se você for comprar, né, lembre-se sempre do que eu falei, usa o garfo de Pitfords, usa o gráfico de Pitfords e estabeleça um ponto de entrada que você consiga vincular com o suporte, tá? Com o suporte. Mas nunca opere contra essa maldita média aqui. Se essa média está apontando que o mercado vai cair, o mercado vai cair. Beleza? Ah, mas eu acho que agora nós estamos num momento diferente. Momento diferente é o caralho, velho. Se essa merda do preço bateu nessa média, retestou e veio abaixo, cara, não interessa o que você acha, você pode achar que o Papa tá comprando Bitcoin. Você vai ficar vendido ou vai entrar, esperar uma oportunidade dela tocar na média de 8 e vender de novo. Beleza? Você vai ficar comprando lá embaixo, no fundo do canal, na saída das bandas de Bollinger. Bollinger, é tão bonito falar Bollinger, né? Enche a boca para falar. Bollinger, porque eu vou te falar uma coisa, só quem acredita em notícia e influência de Elon Musk, o caralho é 4, pode até ter influência por um tempo, mas isso não sustenta nenhum investidor de longo prazo. Se você fica operando a favor disso, você vai morrer na praia, tá? Bandas de Bollinger é o seguinte, quando sair da banda inferior de Bollinger e mostrar uma barra de reversão aqui, você entra. Beleza? Então vamos dizer que hoje e amanhã ainda continue caindo. Amanhã também. Primeira barra que você vai entrar, qual é? É a primeira barra de inversão, que pode ser uma barra iguana. Tá? A barra iguana. Eu já reentrei no meus Ethereum, já comprei ele mais desvalorizado mesmo, porque eu quero sair de novo do Ethereum quando ele voltar acima e tocar aqui em cima, tá? Então ele tem que fazer uma barra de reversão. Como é que são as barras de reversões? Nós temos alguns tipos de barra de reversão, tá? Nós temos essa barra, ó, vou até desenhar aqui, ó. Essa barra de reversão aqui, ó. Essa barra, então, veio uma barra vermelha, uma barra depois, no dia seguinte, engolfando a barra vermelha em cima do suporte, tá? Então, nós temos essa configuração de engolfo, beleza? Isso é uma barra de reversão. Nós temos essa outra barra de reversão aqui, ó, que é uma cabecinha. E aí tem uma sombra. Deixa eu botar aqui, desenhar aqui para vocês. E aí tem uma sombra comprida, assim, ó, de compra, e o corpo pequeno, e esse corpo pequeno termina na região próxima a 0,5 a 0,5 de Fibonacci da barra anterior. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Retração de Fibonacci. Então, você tem a barrinha, você pega a última barra, traça mais ou menos aqui onde está. Se ela passar do 0,38, 0,5 e fechar aqui, e ela fizer uma grande sombra de compra, isso é uma barra iguana, e aí você entra, uma barra de reversão, tá? No fundo do canal da queda. É isso que você precisa enxergar quando acontecer. Vai acontecer, tá? Em algum momento, em algum dia nessa semana, vai aparecer essa barrinha de reversão. Essa barrinha de reversão é a barrinha que a pessoa tem que entrar para surfar o pullback dessa grande queda projetada aqui, que provavelmente vai vir testar pela primeira vez a média de 8 aqui abaixo. Beleza? Outra coisa importante, deixa eu ver se tem outra barrinha que dá para falar, tem um engolfo, né, que eu já falei. Ah, o bom seria o engolfo
ter também a sombra. É sempre bom a sombra, porque a sombra é uma amostragem gráfica de que deu, chega, eu não aguento mais, tá? Aí tem mais uma, tem só mais uma aqui, que é o quê? Essa barra aqui, ó, fazer a sombra vermelha. Tá? E aí, a próxima, abrir acima da meiuca dessa barra. Isso também é uma composição de barras de reversão. Então, vamos pegar alguns exemplos práticos aí. Vou pegar aqui. Barra de reversão. Engolfo. Certo? Outra barra de reversão com engolfo. Outra barra de reversão com engolfo. Então, isso são barras de reversões. Barra, quase uma barrinha iguana aqui. Quase uma barrinha iguana. Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo melhor aqui. Engolfo. Barrinha, ó, a barrinha vermelha com sombra. Quase uma iguana. E um engolfo. Isso são barras de reversões, tá? Geralmente o engolfo é bem interessante já. Deixa eu ver. Esse aqui é o do Bitcoin. É. O do Ethereum você já vai ver mais barrinhas iguanas iguais a essa aqui, ó. Tá? Barrinha iguana, barrinha iguana, barrinha iguana, tá? É isso. Então, quando você enxergar a primeira barrinha iguana dessa queda aqui, principalmente enxergando no fundo daquele garfo de Pitchford, você pode entrar mais suave na nave, tá? Você pode entrar mais tranquilo. Tranquilo. Beleza? Provavelmente essa barra de reversão vai fazer no fundo desse canal aqui, ó. Se ele não despejar mais muito que isso, beleza? E aí nós vamos fazer um novo fundo. E esse fundo, quando é que ele vai se formar? Não se sabe. Ele pode ser um fundo mais forte. Aqui embaixo. Ele pode vir até os 35, 32. Ah, inclusive lá na frente eu estava ouvindo os passos, né? Eu estava ouvindo os passos aqui. Tá, peraí. Aqui é o pessoal fazendo spam aqui. Deixa eu pegar aqui. Já vamos deletar aqui os spammers aqui. Tá? Ó, sem spam. Spamou, se fudeu. Spamou, se fudeu. Beleza. Spamou, se fudeu. Aí o que acontece? Inclusive lá na frente tá rolando uma movimentação. Meu porteiro me ligou e falou assim: Augusto, tem uma fila, estão fazendo uma fila indiana aqui. O pessoal que tava zoando, tava rindo da tua cara sobre gerenciamento de risco, rindo que tu tava falando de queda lá na live da Escola Cripto. O pessoal tá fazendo fila indiana para te fazer boquetes, beleza? Aí eu falei, não, beleza, depois eu já desço ali, já vou descer com o pau na mão, tá? Pronto para receber os boquetes dos haters. Então o negócio é o seguinte, aí o que acontece? Continua caindo, e aí nós vamos ter um suporte, tá? Ah, inclusive são os haters astrólogos, né? São os haters que falam que análise gráfica é a mesma coisa que astronomia e astrologia. Enfia no cu agora essa. Enfia no cu mas enfim gostoso. Então o que acontece? Você vai ter que pegar vários sinais juntos, congruentes, então com a barra de reversão apoiada no suporte, tá? Formando aquela sombra pitoresca que eu falei para vocês. Então é bem possível que o Bitcoin ele se apoie na região dos 35 mil, capitule até os 3.200 e volte, tá? Então fazendo aquela sombra de reversão. Então presta bastante atenção se vai fazer exatamente isso, beleza? E depois de algumas semanas ou alguns meses, nós podemos então ter toda a movimentação do preço do Bitcoin, ele volta a subir, retesta a média de 8, rejeita ela mais uma vez, beleza? O normal é ela vir para a média de 8, retestar a média de 8, voltar para baixo, começar a formar fundo, a partir desse fundo, que pode ser um fundo duplo, ou pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ele precisa então produzir uma movimentação de desaceleração da velocidade desta queda aqui,
entrando em uma lateralidade, que pode provocar uma figura gráfica dessas que eu falei para vocês, para daí iniciar o pivô de alta, e após o pivô de alta, rompimento da linha de tendência de baixa, retomando a tendência de alta, beleza? Enquanto isso não acontece, a queda ela é literalmente infinita. A gente não sabe até onde ela pode cair, tá? O máximo que ela pode cair é 0, né? Mas a gente nunca sabe quando perde a média de 8 e ela é retestada, até onde a queda vai. Isso é o mercado que vai mostrar para a gente. E isso vai levar dias. Então, não é rápido a retomada de alta. E também pode até acontecer, né? Até pode acontecer de retomar mais alto. Mas nesse momento, eu estou aguardando qualquer barrinha de reversão aparecer no gráfico para eu poder comprar com a patinha bem pesadinha Bitcoin, beleza? E aí, o que vai acontecer no volume aqui? Vocês estão vendo que o volume vendedor ele está maior do que o volume comprador já há mais de um mês. Já falei isso para vocês. O volume comprador já está há mais de um mês, sendo o volume vendedor está há mais de um mês sendo mais forte do que o volume comprador, tá? Então, enquanto isso se mantiver, a tendência de baixa vai continuar. Então, quando é que a gente vai ver reversão? Quando a gente vê a barrinha de reversão retomando tendência de baixa para uma tendência de alta, você também precisa ver uma grande ponta de volume mostrando que isso é um fundo, tá, pessoal? Então, como é que a gente descobre topos e fundos? A gente não tem como antecipar topos e fundos, mas quando acontecer, eu vou ser o primeiro a saber. Então, para eu saber, eu preciso marcar qual é a variação média de volume e descobrir que na próxima ponta compradora, acima da média de 8, novamente, que tem uma grande barra de volume comprador anormal ou acima da barra de volume de venda, nós vamos ter um novo fundo mais alto de médio prazo, fazendo com que o preço agora busque os 100 mil dólares por unidade. Enquanto isso, ele vai descobrir novos preços de equilíbrio, então ele vai continuar caindo até chegar nesse patamar, que pode ser os 35 mil, 25 mil ou 18 mil dólares por unidade, tá? Entre essas três zonas, eu acredito que o preço pode se segurar. Só perderia os 18 mil, ou seja, o topo anterior, caso acontecesse uma nova pandemia, alguma coisa muito inesperada que ruísse com a economia mundial e que tivesse uma busca de liquidez pelos institucionais que provocaram essa grande expansão da base monetária do Bitcoin, investindo em criptomoedas, beleza?